Olá, queridos irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, especialmente porque nós vamos recapitular uma lição muito importante. É a lição 4, que tem como título A Palavra de Deus. Quando você pensa nesse termo palavra, o que te faz lembrar? Nos faz lembrar a respeito do tipo de comunicação mais utilizado, mais antigo que a humanidade conhece, que é a comunicação verbal, a palavra, aquilo que nós proferimos. Quando nós falamos, nós tornamos conhecido aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Os nossos pensamentos, eles são manifestos por meio das nossas palavras. E quando nós agora pensamos na palavra de Deus, não é diferente. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela torna manifesto o desejo de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. E por isso essa lição é uma lição que tem um lugar muito especial e deve ser guardada com muito carinho em nossos corações. Vamos ler o verso áureo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Parábola de Jesus, página 38, diz: A palavra de Deus é a semente. Toda semente carrega um princípio germinativo que envolve a vida da planta. Portanto, a vida na palavra de Deus. Então aqui nós vemos uma informação muito importante para nós. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum. Ela é a própria palavra de Deus. Ela transmite vida, ela restaura, ela transforma, ela recria. Então, ela carrega em si esse princípio ativo, assim como a semente da planta também, ela tem esse princípio germinativo. A palavra de Deus nos faz crescer. Então, diante disso, vamos agora recapitular os tópicos que nós já estudamos. O primeiro tópico fala sobre um requisito necessário. Queridos irmãos, nesse tópico nós aprendemos que esse requisito necessário, essa condição obrigatória para a nossa salvação que Jesus nos apresentou e que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada, se refere ao novo nascimento, a uma entrega a Jesus, a uma conversão. A condição que nós encontramos, ela é comparada às atitudes inocentes de uma criança. O ser humano natural, ele é egoísta, ele é rancoroso, ele é interesseiro, mas quando nós vemos a atitude das crianças, nós percebemos que nós mudamos muito a partir do momento em que nós vamos crescendo aqui como seres humanos nessa terra, mas espiritualmente nós precisamos buscar as práticas das crianças. E nós apenas conseguiremos essas práticas ou conseguiremos novamente aplicar essas práticas em nossas vidas se nós nascermos de novo, se permitirmos que Jesus trabalhe em nossos corações, fazendo de nós uma nova criatura. E aprendemos também que isso é possível quando nós permitimos que a palavra de Deus ela entre em nossos corações. Ela tem poder, ela é a palavra de Deus viva. No segundo tópico, o título traz Comparando o eterno com o terreno incorruptível.
Então, nesse tópico, nós vemos uma comparação que é feita entre algo eterno e algo terreno. Algo celestial eterno, algo terreno, corruptível, frágil, perecível. Nesse tópico nós aprendemos que Pedro, na verdade, ele compara a existência humana, a vida do homem, como uma erva. Qual é o tempo de duração de uma erva? Quando você planta uma hortaliça, você percebe que ela cresce, em pouco tempo ela dá a flor, né? Algumas dão a flor, dão os frutos, e logo em seguida elas começam a murchar, começam a secar. Elas têm uma vida muito breve, elas têm um tempo muito rápido de existência. E Pedro, ele usa essa ilustração da erva, da planta, para nos fazer raciocinar, refletir sobre a nossa existência, a fragilidade da nossa vida, como o nosso tempo aqui nessa terra é incerto. Hoje, nós estamos desfrutando do privilégio de estar aqui, de você estar assistindo agora essa recapitulação. Isso é um privilégio. Isso mostra que você está com as suas capacidades ativas, que você está vivo. Mas o que vai acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer amanhã, você sabe? Nós não sabemos. E por isso nós não temos tempo a perder. Não sabemos quando o nosso tempo de graça vai se encerrar. E ao encerrar-se o tempo de graça para mim e para você, estamos nós preparados? O que nós plantamos aqui nessa terra, que haveremos de colher na eternidade, uma vida de glória, uma vida de alegria eterna ou a morte eterna? Devemos pensar sobre isso, porque o nosso tempo de vida é incerto. Nós aprendemos isso nesse tópico e também aprendemos que o único elemento firme que nós conhecemos nesse mundo é a palavra de Deus. É o único elemento firme, sólido, o único alicerce que nós podemos depositar as nossas confianças. Muitas pessoas confiam no seu emprego, outros confiam nos seus recursos que estão depositados em contas bancárias. A Bíblia fala de pessoas que confiavam em carros e em cavalos, mas a nossa única segurança, a nossa fortaleza está no firme alicerce que é a palavra de Deus. No terceiro tópico, nós aprendemos que é necessário removermos os obstáculos. Obstáculos que nos impedem de receber a palavra de Deus e impedem de que essa palavra ela transforme a nossa vida, ela nos fortaleça. Existem muitos obstáculos e todos esses obstáculos eles são apresentados como práticas pecaminosas, pensamentos pecaminosos, palavras, porque o pecado não se resume apenas na prática, mas no pensamento, na palavra também. No tópico que nós estudamos, removendo os obstáculos, nós vimos que a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração, todos esses elementos, eles atrapalham o desenvolvimento da vida da pessoa e impedem de receber no coração a palavra de Deus. Vimos alguns exemplos também nesse tópico de pessoas que enfrentaram, que tiveram esses obstáculos, como Caim, que matou o seu irmão. Vimos também que os sacerdotes entregaram a Jesus para ser crucificado por inveja. Então, queridos irmãos,
A palavra de Deus, ela precisa ser aceita em nosso coração. Ela deve fluir como um rio, como uma corrente, um córrego. Se você começa a colocar pedras e obstáculos no curso dessa água, logo você estará dificultando a sua passagem e se você não parar de colocar obstáculos, logo ela vai represar, ela não vai mais ter como avançar. Esses obstáculos, espiritualmente falando, são exatamente esses sentimentos, essas práticas pecaminosas. Então, nós precisamos deixá-los, precisamos abandoná-los, precisamos permitir que Deus limpe o nosso coração, que Deus tire os obstáculos que estão no caminho da sua palavra e ela possa correr em nossos corações livremente, trazendo vida e trazendo saúde para cada um de nós. No quarto tópico, nós estudamos sobre desejando o leite verdadeiro da palavra. Quando nós falamos de leite, nós lembramos de crianças, não é isso? Então, geralmente, as crianças recém-nascidas, elas fazem o uso desse alimento e, inclusive, é o melhor alimento para a criança nos primeiros meses, primeiras semanas de vida. Ao alimentar-se do leite materno, elas experimentam um desenvolvimento muito rápido, um crescimento muito rápido. E Pedro usa a figura do leite para nos fazer entender a necessidade de, ao nascermos de novo, ao nos tornarmos como crianças, nós agora passemos a nos alimentar do verdadeiro leite. Mas por que o verdadeiro? Porque, infelizmente, nós vemos que muitas e muitas pessoas estão se alimentando de um leite que não é o verdadeiro leite. É um leite falsificado. E esses sermões acalorados, mas que não condizem com a verdade da palavra de Deus, têm arrastado milhares e milhares de pessoas. Mas nós precisamos experimentar o verdadeiro leite, porque esse é o que vai nos trazer crescimento, nutrição espiritual. Irmãos, nos dias de hoje nós vemos uma realidade que nos faz ficar em alerta, deve nos fazer ficar em alerta. As redes sociais, como aprendemos também nesse tópico, têm sido muitas vezes um empecilho para que as pessoas tenham o desejo de se alimentar do verdadeiro leite. Ao buscar entretenimentos excitantes que trazem prazer ao coração, as pessoas têm colocado a palavra de Deus em segundo plano. Mas nós vemos aqui um apelo que Deus faz para cada um de nós, que nós tornemos os nossos pensamentos, as nossas prioridades para aquilo que realmente é mais importante, que é a palavra de Deus, e façamos um uso frequente, sendo verdadeiros estudantes, verdadeiros pesquisadores da palavra de Deus. E no último tópico, falando a respeito do crescimento espiritual ou crescendo espiritualmente, nós aprendemos que se nós não nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, nos tornaremos raquíticos espiritualmente, ou seja, não experimentaremos o crescimento espiritual. E ainda, além de não crescer espiritualmente, nós nos tornaremos presas fáceis do inimigo, do diabo. Quando nós lemos a palavra de Deus, pesquisamos a Bíblia, fazemos uso frequente dessa ferramenta, nós estamos nos alimentando e ao nos alimentarmos, estamos agora gravando em nossa mente, em nossos corações, as promessas que Deus tem para os seus filhos. Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por dificuldades
experiências dolorosas e muitas vezes experiências muito duras. Mas isso não é uma questão que apenas você ou eu passamos. Todos aqueles que, inclusive, alcançaram a vitória sobre o inimigo passaram pelas mesmas experiências. A questão é, na hora da prova, na hora da dificuldade, você tem lembrado das promessas de Deus na sua palavra? Se você lê a Bíblia, se você frequentemente estuda a palavra de Deus, você irá lembrar. Deus fará você lembrar dessas promessas. Mas se você não faz a leitura da Bíblia, como você há de lembrar as promessas de Deus, do Todo-Poderoso para você? Queridos irmãos, a nossa fé precisa ser fortalecida por meio da palavra de Deus. E se você um dia já experimentou um relacionamento com Deus, um relacionamento próximo, um relacionamento de amor, mas que infelizmente agora encontra-se afastado desse relacionamento, eu faço um convite para você. Retorne a esse relacionamento. Busque a Deus, abra o seu coração a Deus. Aplique a palavra de Deus na tua vida. Você deve buscar individualmente ao Senhor. Eu devo buscar o Senhor individualmente, para que essa conexão seja fortalecida, essa conexão com o nosso Criador. Ou, se você está distante de Deus, para que essa conexão seja restabelecida. Nos dias de hoje, nós temos muitos obstáculos a enfrentar. Não é fácil. Os homens do passado, as grandes mulheres do passado, também tiveram muitos obstáculos. E Satanás tem trabalhado diligentemente para nos fazer enfraquecer e desistir. Mas eu deixo para você um apelo. Busque ao Senhor. Busque se aproximar do Senhor. Peça a Ele que lhe dê força. Por si mesmo você não pode, ninguém tem esse desejo natural. Mas dê uma oportunidade a Jesus. Fale com Ele hoje. Diga, Senhor, eu quero fazer uso da Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra, que é poder, que é vida, que é regeneração, que é transformação, que é criação, recrie o meu coração. Me ajude a me preparar para um dia estar contigo, ó Senhor, nas mansões celestiais. Que esse seja o Teu desejo, é o meu desejo para mim, para a Tua vida. Nesse dia, que Deus te abençoe. Amém.